Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês na noite de hoje. Eu vou, de antemão, apesar de minha mãe ter dito que pedir desculpas não é uma coisa certa, né? Eu estou com a voz um pouquinho avariada, uma gripe forte. Quando me disseram o tema, a mecânica da reencarnação, eu estava lembrando, assim, é antigo, né? Esse tema tem 30 anos. E eu estava lembrando como foi que ele aconteceu. Quem aqui já assistiu na internet esse tema? Levanta o braço. Um bom número de pessoas. Bom, como é que surgiu um pouquinho esse tema quando a gente foi abordar? Primeiro, eu lembrei de como foi que a ideia surgiu. Na nossa casa espírita, Grupo Espírita Caminho da Esperança, no Rio de Janeiro, nós estávamos estudando André Luiz. E há um estudo de André Luiz, seguidamente, né, os vários livros. Então, como algumas casas têm, tinha o estudo de André Luiz. E estava, na época, falando a respeito da reencarnação. E o mentor dizia que a reencarnação se completava aos 7 anos de idade. Fisicamente falando, mas se completava na puberdade, e era essa passagem. E as pessoas discutindo a respeito, comentavam também uma outra passagem de André Luiz, em que ele ia fazer uma visita a uma outra colônia espiritual. Bom, olha só, eu estou partindo do pressuposto que os presentes são espíritas. São espíritas? Eu posso falar de André Luiz tranquilamente, porque eu estou falando em algumas plateias, a gente viaja muito para fora, tem gente que não sabe quem era André Luiz, quem era Chico Xavier, etc., né? Então, todos são espíritas? Quem é espírita? Levanta o braço só para ter uma ideia. Ok. Tem algum simpatizante, visitante, não sei o que estou fazendo aqui? Bom, eu sempre começo com algumas colocações, né? As pessoas me apresentam como orador espírita e eu sempre digo que não é bem assim. Eu sou e sempre fui professora. E o professor tem uma outra forma de falar, né? Eu acho que o palestrante, o orador, é quase como um artista. Ele tem um envolvimento meio poético. O professor, ele tem uma função diferente. O professor, ele vai desenvolver um tema, fazer pensar, trabalhar um tema. E essa sempre foi a nossa proposta. Então, é isso que a gente faz. Então, esse tema surgiu, que a gente estava estudando, e nas discussões, algumas pessoas estavam fazendo a colocação, que André Luiz foi fazer uma visita a uma outra colônia, e chegou lá, haviam crianças. E era um estudo sistematizado, uma pessoa perguntou, vem cá, mas não é todo mundo espírito velho, que teve não sei quantas reencarnações? Como é que tem criança no mundo espiritual? Da onde saem as crianças? É uma pergunta razoável, não é? Muitos espíritos não fazem a pergunta, mas aí fiz a pergunta. Da onde sai a criança? Vem cá. Se você já viveu muitas vidas, quando você sai do corpo, você é velho ou você é novo? Qual é a sua idade de verdade? Então, quando você se apresenta, eu tenho 1000, eu tenho 2000, 3000. Como é que você se coloca lá? Qual é a sua idade? Eu não diz. O que é que você acha, olhando para mim? A idade tem a ver com a elevação espiritual? São várias perguntas interessantes que surgem assim. Por exemplo, o espírito mais elevado é mais velho ou mais novo? Tem a ver com o tempo de duração? Como é que funciona isso? Então, são perguntas razoáveis. Então, eram esses debates que estavam acontecendo no centro. E eu vou fazer referência aqui a um grande professor. Foi o nosso professor de psiquiatria, Dr. Mário Pelon, né? Já desencarnou, uma das maiores mentes na área da psiquiatria que o Brasil produziu. E ele era o nosso professor de psiquiatria na época, e ele estava ensinando em sala de aula a preencher uma guia de internação. Ah? Então, ele era aquele papel e a gente tinha que preencher a guia de internação. E ele estava dizendo o seguinte, eu sei que isso não parece importante em outras áreas, mas nessa é. Porque ele estava dizendo que na área psiquiátrica existe uma série de preconceitos, existe uma série de coisas. Então, é muito importante você preencher corretamente a ficha de um paciente, porque isso vai acompanhar ele no futuro, etc. E se você errar, isso pode trazer prejuízos. Fez um discurso grande a respeito da importância de fazer o negócio direito, por causa do estigma associado a pessoas com transtornos psiquiátricos. Então, ele estava ensinando a preencher. E ele dizia, naquela época, eu sei recentemente, alguém conversou, não é mais assim, tudo bem, mas eu vou falar da área, na época era assim, tá?
E para o efeito da palestra que a gente vai apresentar, não mudou tanta coisa. Então ele dizia o seguinte: quando você for preencher, haviam 4 graus, né? Naquela época não era transtorno, era doença mesmo, tá? Então vocês me perdoem os lapsos. Por que eu estou fazendo essa correção? Deve ter vários médicos aqui, Associação Médica Espírita, então se eu falar doença, escorreguei, também são 40 anos, o tempo passa, bom? E eu vou dizer, mas não parece assim, não é pintura, é branco natural, tá? E aí, eles assim, 4 graus, né? Então havia o transtorno leve, o transtorno de leve a médio, médio e o transtorno grave. E era assim que você preenchia, grau 1, 2, 3 e 4. E o que é que significava cada grau? Né? Grau 1 era aquele que não necessitava de internação ou medicação de natureza psicotrópica. Então, alguém que chegava no ambulatório tinha um grau 1, era alguém cujo tratamento indicado era ambulatorial e, no caso, psicoterapia. Grau 2, de leve a moderado, eram aqueles que utilizavam-se de medicação episódica. Então, ansiolíticos. Então, quando você via alguém com grau 2, já procurava que ele devia ter uma indicação qualquer de medicação. Então, fazia uso de medicações. Grau 3 eram aqueles que tinham que fazer uso sistemático da medicação e que esporadicamente tinham quadros de internação. E o grau 4 eram aqueles mais graves, com indicação de internação. Então, eram aqueles que periodicamente tinham internação e tinham que ter um acompanhamento muito específico, porque era comum que eles se tornassem um perigo a si mesmos e para a sociedade. Então, eram aqueles pacientes com indicação de internação. E aí ele explicava quais eram as características, como você preenchia, o que acontecia, como é que você sabia isso, e quando você pegasse a guia, o que é que significavam essas coisas. Beleza. Ele fez aquela explicação toda. Mas, professor, essa é me parece que esse tipo de classificação é meramente administrativa. Né? Quem usa remédio, quem não usa remédio, quem já foi internado, quem não foi internado. Isso não teria uma coisa mais assim científica, alguma coisa assim? Como é que você faz essa divisão assim? Não, essa divisão, você tem toda a razão, ela é de natureza um tanto quanto burocrática, mas é importante para o profissional. Mas é claro que todas as divisões têm um certo embasamento. O problema é que o transtorno mental não foi dada ainda a última palavra, e ele era um homem muito culto. Mas eu vou dar algumas divisões para vocês, com relação ao nível dos transtornos mentais. Essa divisão realmente é uma divisão administrativa que se usava na época. Hoje me falaram que não usa mais, tá? Mas era o que se usava naquela época. Aí ele disse assim, vamos analisar essa divisão, tá? O que seriam os transtornos mais graves? Aqueles em que você tem periodicamente quadros de internação. Aí ele diz assim, as oligofrenias, hebefrenias, o caso das esquizofrenias paranoides mais graves, aquela em que surtos periódicos são comuns e que hoje não interna tanto quanto internava naquela época, tá, gente? Então sempre faço esse desconto. Então, há 30 anos atrás. Então, a internação é muito comum e ela é periódica, fora aqueles que estão internados há muito tempo. Então, nós consideramos que transtornos desse nível, dessa gravidade, em que a pessoa se torna incapaz do convívio social, têm origem nas fases estruturais do desenvolvimento da mente. Mas peraí, o tema mas não é Espiritismo e André Luiz? Vamos chegar lá, vamos dizer como é que a ideia surgiu. Então, a gente estava tendo esta aula. Então, nos transtornos graves, os chamados grau 4, eles surgem nas primeiras fases do desenvolvimento. Então, ele dizia que haviam 4 grandes fases no desenvolvimento. Tá? Era aquela base, que é de 0 a 6 meses. De 0 a 6 meses de idade, segundo algumas correntes da psicoterapia, é a fase da formação do eu. É quando você lança os primórdios, tá? Ou seja, a base do que futuramente será a sua personalidade. Então, a primeira fase da formação da personalidade é o eu. Antes disso, a criança não tem limite entre ela e a mãe. É uma coisa só. Alguns que estudam a psicologia
do desenvolvimento infantil. Então, é a fase em que não há uma delimitação entre o eu e a mãe. Então, é como se fosse um adendo. E nessa fase que vai de 0 a 6 meses, há um amadurecimento até o momento em que você toma consciência. Quando eu digo isso, é relativo ao bebê, tá bom? E que você é uma entidade separada da sua mãe e separada do meio ambiente. Né? Então, você forma o eu. Então, eu. E é interessante que você pode observar a criança fazendo esse desenvolvimento. É o momento em que a criança começa a brincar com a própria mão. Já viu a criança brincando com a mãozinha? Por quê? Ela descobre que essa coisa interessante é ela que controla. Ela mexe a mão quando ela quer. E ela não sabia disso até aquele momento. E aí ela ri, brincando com a própria mão, brincando com o pezinho. Ela aprende a mover os móveis. Você bota aquele monte de coisa ali que fica parado, né? Até que ela descobre que ela pode interagir. Ela descobriu que ela é algo separado do meio ambiente. E essa fase de desenvolvimento acontece de 0 a 6 meses. Há 30 anos atrás, a gente não tinha o desenvolvimento em neurologia que nós temos hoje, tá? Então, tudo isso era um processo um tanto quanto abstrato. Então, de 0 a 6 meses seria o lançamento das bases do desenvolvimento do eu. De 6 meses até mais ou menos 4 anos de idade, era a segunda grande fase do desenvolvimento infantil, que era a fase do desenvolvimento do outro. Então, a primeira parte é o eu. Depois que o eu está estabelecido, ele começa a desenvolver o que seriam os outros. Porque era eu e o resto. Agora, esse resto tem subdivisões. Esse resto são os outros e o meio ambiente. E ele começa a aprender a fazer essa separação. E nós também podemos observar esse fenômeno. Então, antes disso se estabelecer, o dono do bebê é quem tivesse a mamadeira ou a comida. Né? Quem tivesse a mamadeira era o dono, ele ia com quem fosse. Mas num determinado momento, aquele bebê que ia com todo mundo, começa a fazer um negócio. E alguns pais surpreendem. Nossa, ele está estranhando. Lembra que o bebê não estranhava ninguém? Ia com todo mundo e, de repente, ele começa a estranhar. Por que ele começa a estranhar? Porque ele começa a reconhecer. Fisionomia. Eu vejo esse sempre. Este eu vejo de vez em quando e esse eu nunca vi antes. Então ele começa a separar esses outros. Então existem aqueles que eu estou vendo, aqueles assim, e uma coisa diferente. E ele começa a estranhar. E isso é um desenvolvimento que vai de 6 meses até 4 anos de idade. Então começa a separar e daqui a pouco, até os 4 anos, ele separa entre aqueles que são próximos, aqueles que são estranhos, aqueles que são... E ele então faz esse salto. A próxima grande fase de desenvolvimento é aquela que vai de 4 anos de idade até os 7 anos de idade, que é a fase do afetivo motivacional. É quando você começa a estabelecer relações afetivas com esses outros. Você já tem o eu, já separou os outros, e agora você vai estabelecer relações afetivas com essas pessoas. Então, por exemplo, existem aqueles que eu amo, existem aqueles que eu gosto, existem aqueles que são os colegas, e existem aqueles pelos quais sou totalmente indiferente. Então, nesse caso, não estou falando de relações sociais, estou falando de relações afetivas. Então, é a fase que a gente chama de afetivo motivacional. E a partir dos 7 anos em diante, até mais ou menos a puberdade, com algumas escolas que têm variações, seria a última fase, que é a fase do desenvolvimento de natureza psicológica. É quando você vai estabelecer as chamadas relações sociais. Então, as relações de poder, relações sociais, relações de natureza psicológica. Então, em termos de psiquiatria, era o máximo que se desenvolvia, tá? Na época. E por causa do Mário Pelon, que tinha um interesse maior na área, ele desenvolveu alguma coisa, ele fez algumas colocações a respeito das várias escolas, da psicologia, da psicoterapia e das subdivisões em diferentes escolas. O que foi muito interessante do ponto de vista que na psiquiatria ela é muito mais mecânica do que propriamente psicológica. E ele fez essa grande separação.
E eu achei curioso os números que ele colocou. Tá? 0 a 6 meses. 6 meses a 4 anos. 4 anos a 7 anos. 7 anos em diante até os 14. Foi essa divisão que ele colocou. E vocês vão encontrar em vários livros. Por exemplo, Desenvolvimento Social, da Ana Maria Stender. Você tem vários livros de psicologia que fazem essa divisão. E olha só, elas são gerais, mesmo em escolas diferentes. Eles costumam marcar essas etapas. Agora, quando você vê André Luiz, você encontra uma coisa semelhante. Primeiro, quando ele fala que a reencarnação física se completa aos... Primeira coincidência. 7 anos, 7 anos. Foi muito interessante. E a reencarnação propriamente dita se completa aos 14 anos, ou puberdade, com pequenas variações. Outra coincidência. Mas o mais interessante é que quando André Luiz faz aquela visita a outra colônia e vê lá um monte de crianças, qual é a pergunta que ele faz? Peraí, criança no mundo espiritual? Mas não somos todos espíritos antigos? Da onde saíram essas crianças? Muitos fazem essa pergunta, né? Aí a moça que está acompanhando, né, assessoriana, diz o seguinte: ah, isso depende. Depende do momento da desencarnação. Como assim? Se a desencarnação acontece antes dos 4 anos de idade, olha, parou aí. Coincidência. Peraí, tem tanta coincidência assim? Se a desencarnação acontece antes dos 4 anos de idade, normalmente você retorna ao mundo espiritual como um adulto. Porém, se a desencarnação acontece após os 4 anos de idade, é muito comum que você retorne ao mundo espiritual como criança e faça um desenvolvimento relativo no mundo espiritual. O que é relativo? Não é igual para todo mundo. Então o ano corresponde exatamente ao desenvolvimento? Não. Isso depende do nível evolutivo. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas eles fazem um desenvolvimento no mundo espiritual. Então, alguns vão como criança e vão adquirindo a consciência com o tempo. O tempo não é específico, varia de acordo com a maturidade espiritual de cada um. No mundo espiritual. O que é que nos chamou a atenção? As fases cronológicas. Então, olha a coincidência, 4 anos, 7 anos, 14 anos, que foram as mesmas colocações dadas por várias escolas terapêuticas e pela própria divisão psiquiátrica. Tá? E o professor ainda tinha feito um acréscimo naquele desenvolvimento que ele fez. Então, ele dizia o seguinte: quando o transtorno, quando a doença, né? Quando o transtorno se estabelece entre 0 e 6 meses de idade, o que é que ele dizia? Olha só, eu estou dando o ponto de vista materialista, legal? Então, não são espiritualistas. Então, se você tem um transtorno, uma falha no desenvolvimento mental, entre 0 a 6 meses de idade, esta falha vai acontecer na base do desenvolvimento mental. Se a base foi comprometida, você dará origem aos transtornos mentais mais graves. Ok, tem lógica. Se o transtorno acontece entre 6 meses e 4 anos de idade, você terá transtornos menos graves. Serão transtornos estruturais, não serão transtornos estruturais, serão transtornos de natureza química, já que os neurônios se multiplicam até os 4 anos de idade, que era o que se acreditava naquela época. Então, ele se multiplicava até os 4 anos de idade. Se você tiver qualquer comprometimento do desenvolvimento, será um comprometimento na utilização dessa estrutura celular. De 4 anos a 7 anos de idade, nós temos mudanças drásticas na nossa constituição. Nós temos o acionamento de vários hormônios, nós temos a modificação de várias estruturas bioquímicas, e isso altera a mecânica cerebral. Não estruturalmente, porém em termos químicos. E com isso, se você tiver um transtorno do desenvolvimento nessa fase, será um transtorno de natureza química. E uma adaptação química pode ser suficiente para você superar esse transtorno. Era o que se acreditava na época. Houve algumas mudanças, tá?
A gente está fazendo uma adequação da palestra que é bem antiga. Isso nos chamou bastante atenção, porque fazia sentido com algumas coisas colocadas por André Luiz. E daí nós ficamos meditando a respeito dessas várias fases e fizemos alguns questionamentos ao mundo espiritual, a algumas pessoas que nós conhecíamos. Muitas pessoas sabem que uma das pessoas que eu respeito muito, que eu considero meu mentor espiritual, né? E aí nesse caso eu tenho uma certa vantagem com relação a muitas pessoas que têm mentores desencarnados. O meu mentor espiritual encarnado é o Dr. Jorge Andréa. E a minha vantagem é que qualquer problema eu posso ligar para ele, né? Então não precisa evocar, já fica mais fácil. E conversamos muito a respeito dessas ideias que a gente estava desenvolvendo, e ele disse, olha, procede, eu acho que tem sentido, e desenvolva esse material, e vamos ver no que dá. E a gente desenvolveu, e deu origem àquela palestra que a gente fala sobre a mecânica da reencarnação. Em que a gente faz um paralelo entre o desenvolvimento neurológico e as fases da reencarnação. Mas por que a gente resolveu falar desse assunto? Que quando se fala do tema reencarnação, ele só serve para uma coisa, né? Para explicar por que é que você não se dá bem com seu marido, ou com seu filho, ou karma, ou coisa que o valha. Não tem nenhuma aplicação prática na vida do dia a dia, né? Por exemplo, a obsessão tem até uma função, o obsessor pode afetar, mas a reencarnação afeta o quê? Nada. Aparentemente, a reencarnação não afetava em nada o comportamento que você tinha na sua vida. Servia apenas para explicar suas antipatias, né, suas paixões, etc. Mas nada. Então, para que serve a reencarnação? Para explicar por que você não se deu bem com a sua mãe, com o seu pai, ou porque você tem um problema, ou como seus negócios não... Só serve para explicar o quê? Você vai ao passado, é a causa disso aqui. Só. Serve mais para quê? Absolutamente para nada. Ou seja, o conhecimento da reencarnação não afeta nada o nosso comportamento? Não muda coisa alguma? Não, muda. Você vai entender. Quer dizer, vai entender o quê? E aí eu tinha algumas perguntas interessantes na época que deixavam essa ideia meio complicada, né? Por exemplo, quando você tem um garotinho gênio, você tem vários hoje em dia, né? Então nós temos um menininho de 6 anos que é mais rápido e eficiente em resolver equações, né, matemáticas de 19 dígitos do que o Blue Sky, o computador da NASA, que calcula a trajetória dos foguetes. Ele ganha do computador. Ele é mais rápido. Aí eu pergunto, qual a explicação? Aí automaticamente a pessoa diz, reencarnação. Essa é a explicação. Então, os músicos, gênios, tudo, qual a explicação? A reencarnação. Explica mesmo. A reencarnação explica isso. Ok. Então, por que é que esse menininho, com 6 anos, faz isso com relação à matemática? Por quê? Aí, normalmente, alguém chegar e dizer assim, não, é porque estudou muita matemática na outra vida. Ok, então você estudou muita matemática na outra vida e nessa já nasce sabendo. É isso? Verdade? As pessoas falam isso, não é não? Aí eu fiquei assim, é mesmo? Sim, então se a música, estudou muita música na outra vida, nessa já nasce sabendo. Fatalmente, quando eu ouvia isso, a pergunta que vinha é, bom, então quer dizer que vocês não aprenderam nada na encarnação, né? Sério. Vocês sabem ler e escrever? Direitinho ou é... Todos sabem ler e escrever. Direito. Mesmo. Sem enganação. Então na outra encarnação já vem sabendo? Porque é a primeira vez que vocês aprendem a ler e escrever? Porque olha só, muitos de vocês estudaram, tem gente que estudou muito, tem PhD e tudo, não é? Na outra encarnação já vem sabendo. Não? Então não é só a reencarnação que explica o negócio, né? O que é que foi que vocês aprenderam? O que é que vocês já nasceram sabendo? Matemática, química, música, arquitetura, nada. Nada que vale alguma coisa. Qual é a única coisa que aparentemente se trata da encarnação é a antipatia, né? Por que só eles trazem matemática? A reencarnação explica? Para mim não fazia muito sentido. Aparentemente não explica não, né? Ah, mas tem a ver com a evolução. A evolução? Sério?
Ok, Paganini. Tocava violino. E Mozart? Ele era muito evoluído, não é não? Nunca ouviu falar da vida do Paganini, não? Então, ele era da boemia barra pesada. Né? Mas já aparentemente nasceu tocando violino. E Mozart, idem. Então, tem alguma coisa mais. Né? Então, a reencarnação explica exatamente o que e como. Então, muitas pessoas falavam de maneira simplista a questão, mas não explicavam essas dúvidas. E aí, já pensou, você tem uma plateia de ateus e ele faz justamente essa pergunta? É para isso que serve a gente discutir ela antes. Porque aí, quando vier, você já está preparado para a possibilidade disso acontecer. O que aconteceu para mim. Então, eu achava que só esse negócio de reencarnação não explicava o suficiente, por exemplo, esses gênios. E com essa colocação de André Luiz e as fases de envolvimento, as coisas começaram a fazer um pouco mais sentido. Né? Vamos lá. Se as coisas são como André Luiz descreve, e nós temos Evolução em Dois Mundos, que é um livro que as pessoas pulam muito, né? Entendeu? Vamos pular esse. Mas agora já podem voltar atrás, muita coisa já está esclarecida, pode esse preconceito que tem com Evolução em Dois Mundos pode ser deixado de lado, a gente pode ler de novo, que agora a gente tem muito mais conhecimento a respeito. Então, quando fala do desenvolvimento, uma das coisas do perispírito é que o perispírito se liga ao corpo, molécula a molécula. Muitas pessoas perguntam, onde é que está escrito isso, André Luiz? Tá, mas não foi só ele, Emmanuel também falou sobre isso, e Joana de Anjos também falou sobre isso. Então, Pensamento e Vida de Emmanuel, nossa, você está dando toda a biografia, essa é só para... Não costumo dar essa colher de chá, mas vamos ver. Então, molécula a molécula. Olha que interessante. Molécula a molécula. Só que há 30 anos atrás, quando molécula era meio difícil falar na plateia. Agora vocês sabem o que é uma molécula, não é isso? Átomo também. Então, a reencarnação se dá molécula a molécula. Mas quando é que a reencarnação começa? Bom, eu vou só partir do pressuposto e começa na fecundação, tá? Porque nem isso a gente pode afirmar mais hoje em dia, tá bom? Mas, segundo a codificação, a reencarnação começa, tá? Não é que se dá, ela começa na fecundação. Então, quando o espermatozoide e o óvulo se unem e formam a célula ovo, você tem quantas células? Uma só. E a reencarnação começa aí. Como assim começa aí? Vou te perguntar de novo. Quantas células tem? Uma. Quantas tem no perispírito? Quantas tem no perispírito? Então, a gente não tem... Qual é a forma do perispírito? Tem a forma que o espírito queira, correto? Então, normalmente você vai reencarnar aqui nesse planeta, qual é a forma? Humanoide, não é isso? Então, no perispírito, você tem o quê? Lembra que vocês, volta e meia, né? Se no perispírito não tiver o braço, o que acontece quando você reencarna? Nunca discutiram isso sistematizado? Tem uma apostila lá, tem essa discussão. Se ele não tem o braço, o que acontece? Se ele tiver alguma anomalia a nível perispiritual, o que acontece quando você reencarna? Lembram dessa discussão? Bom, então se você tem braço lá, tanto que você não tem o braço lá e não vai ter aqui, se você só tem uma célula no corpo, você está reencarnado? Como é que se dá a reencarnação, gente? Não é molécula a molécula? Você tem todas as moléculas para você se ligar? Você só tem uma célula. Quantas moléculas tem, gente? Pouquinho, né? Então, você tem um perispírito, tem quantas moléculas? Um montão. E você só tem o quê? Uma célula. A reencarnação já está feita? Não, você está mais para lá do que para cá, certo? Você está mais morto do que vivo, correto? Você está ligado ao corpo físico por quantas células? Uma. Quantas células estão sobrando lá de lá? Então você está mais vivo ou mais morto? Você está mais morto do que vivo, correto? Aí essa única célula se divide em duas. Essas aí vão se dividindo de maneira progressiva, geometricamente. Lembram? Aí você vai dividindo. Quando passa uma semana, você tem algumas centenas de células. Lembra? Chama-se mórula. Vem cá, isso aqui é um embrião
Ainda não. Portanto, chama mórula. Ainda está caminhando pela trompa de Falópio. E vai se fixar no útero ainda. Quando ele se fixa no útero, primeiro você não tem uma célula diferente da outra. São todas iguais. E quantas? Algumas centenas. E quantas tem no perispírito? Sobrando ainda. Muitas. Então ele está totalmente ligado a esse corpo reencarnante, que na verdade, se ele tivesse, quando você saísse do corpo, você seria o quê? Gosma. O que é que parece essa estrutura celular? Gosma, né? Tem alguma aparência? Não, não tem não. São células indiferenciadas, sem nenhuma estrutura. Então, fora do corpo seria gosma. Então, quando você sai do corpo, você é gosma? Agora, quando você pega na literatura espírita, você encontra muitos reencarnantes que saem do corpo. E eles aparecem sob forma de gosma. Eles aparecem como, gente? Espíritos, né? É muito comum. E eu me lembro de uma história que eu ouvi toda a minha vida, com relação a meus pais. Então, meus pais eram espíritas, frequentavam sempre espíritas, são oradores espíritas, e eles assistiam às palestras de Valdo, todas elas, tá? Porque meu pai era da Mansão do Caminho, ele era da Bahia. E eles assistiam. E normalmente o Divaldo dizia para minha mãe antes que ela ia ter um bebê. Ela não sabia que estava grávida e ele avisava. Ah, como é que você sabe? Ah, porque ele veio me contar. Então eu me lembro dela contando sobre um irmão meu que chegou assim: oi, aí Divaldo, você por aqui? Sim, estou reencarnando. Aí ele vai no bar, aqui minha mãe. E aí ele fala, quando o bebê nasceu e ele viu, assim, nossa, os mesmos olhos do passado. Então, quando saía do corpo, Divaldo sempre conversava com eles como adultos. Mesmo quando ainda eram gosma dentro da barriga da mãe. E ele sempre, e toda a vida, ele conversou com os espíritos reencarnantes e conversava muito. Isso era uma coisa muito comum. Tá? Bom, e na literatura se encontra a mesma coisa. E tem casos, vários casos, em vários livros, em que vocês doutrinam, em reuniões mediúnicas, espíritos que estão desistindo da reencarnação. E aparentemente eles falam. Bom, mas eles falam como se não tem nem boca a criatura? Porque é uma criança, você sabe que desde o início, um pouquinho, né? Quando vira embrião, ele tem boca. Não, a boca vai bem depois. Então, já alguns meses na frente. Mas aí eles, quando saem do corpo, aparentemente eles falam. Então, a gente tem uma fase que nós somos peixes, lembram? Que no processo embriológico nós copiamos todo o processo evolucionário. Então, peixes, anfíbios, répteis, a gente vai passando todas as fases. E esses espíritos, quando dão comunicações em reuniões mediúnicas, ninguém nunca ouviu falar disso? Quem já ouviu falar disso? Ok, então, literatura. E você doutrina, não desiste da reencarnação. Quando ele desiste, o que acontece? Aborto espontâneo, não é não? Aí convence, não desista não, vai... Tá. Aí você doutrina. E você fala com quem? Com o espírito. E ele fala como com você? Normal, né? Ele fala... Ô, Gugu Dadá. Não, eles falam mesmo, não falam? Falam o que estão sentindo. Mas peraí, para você falar o que está sentindo, você tem que ter o quê? Toda a estrutura correspondente à fonação. E eles fazem? Fazem perfeitamente. Então, quando eles saem do corpo, o que eles veem? Espíritos. Normalmente o quê? Adultos. E ninguém se tocou que quando eles saem do corpo são adultos. E quando é que eles começam a sair do corpo de maneira diferente? E aí vocês vão lembrar, vou fazer referência a uma história. Então eu estou dando todos os elementos que levaram a gente a construir aquela palestra. Aliás, essa que eu estou fazendo hoje, que está diferente, não está igual na internet. Foi uma história que a gente conhecia há muito tempo e que a gente já participou em outras circunstâncias. Divaldo estava fazendo uma palestra quando uma jovem, uma palestra, e o tema era reencarnação. Ele explicava a reencarnação, as ligações kármicas do passado, as familiares, etc. E uma jovem estava assistindo a palestra e depois foi conversar com ele e disse: eu finalmente entendi meu problema. Entendi na sua palestra que eu tenho um problema reencarnatório com a minha filha. Eu, quando vim aqui, eu queria uma explicação e eu queria que você me desse uma ajuda. Porque eu entendi agora. A minha filha é uma inimiga do passado. Porque ela me odeia desde que nasceu.
Quando ela nasceu, logo no início, eu percebi que havia alguma coisa errada. Eu não conseguia segurar ela no colo. Qualquer pessoa podia segurar, mas quando eu segurava, ela chorava violentamente. Ela não aceitou o meu peito. Ela aceitava qualquer mulher, menos eu. Ela ia com qualquer pessoa, menos comigo. E à medida que ela foi crescendo, isso foi ficando mais intenso. Ela tinha aversão à minha pessoa. Se eu tentasse fazer ela dormir, ela reagia. Meu marido podia, minha sogra, todo mundo, menos eu. E ela foi crescendo, isso foi ficando cada vez mais intenso. E nessa palestra eu entendi que ela é um inimigo do passado. Se ela me odeia do passado, eu não sei, mas eu não odeio. Eu amo a minha filha. Eu a quero muitíssimo. E eu queria pedir uma ajuda ao Senhor para resolver esse problema. Eu queria resolver o problema com a minha filha. Então eu queria que o Senhor me orientasse. Ele ficou muito sensibilizado e no dia seguinte, ele estaria em outra conferência, ele disse que iria consultar o mundo espiritual e que ela viesse no outro dia. No outro dia, ela veio novamente e antes ele havia consultado sua mentora espiritual. E o mais interessante, ele perguntou, qual a situação do passado que ocasionou este fenômeno? Nenhum. Não é um problema do passado. Não é um problema de outra encarnação. Como assim? É um problema que começou durante o parto. O parto, tudo começou no parto. Ele disse, no parto? Bom, foi orientação espiritual. Quando ela veio, ele disse, nós consultamos os amigos espirituais e não é um problema de outra encarnação. Vocês não são inimigas do passado. Eles disseram que tudo começou na hora do parto. Você teve algum problema? Não tive nenhum problema. E ela ficou assim, não, foi um parto normal, foi tudo muito natural. O médico era um amigo da família, minha família está presente, eu vou até conversar com meus familiares, mas não houve nenhum problema durante o parto. E ela saiu. E na palestra seguinte, que era um roteiro que ele faria no Rio de Janeiro, ela estava de volta com os parentes, a sogra, o pai, todo, e nenhum deles lembrava de nenhum problema acontecido durante o parto. Foi um parto muito simples, rápido, perfeitamente natural. E eles não podiam identificar como teria começado o problema. Disse, bom, segundo a nossa mentora espiritual, aconteceu na hora do parto. O que aconteceu exatamente? Disse, nada de estranho. Meu marido estava ali, houve uma filmagem, tudo. Nada aconteceu. Assim, algo aconteceu. E sua inimizade começa aí. E ela tentou rememorar o que poderia ter acontecido, o que poderia ter dado origem àquela reação, até que ela lembrou. Mas não pode ser. Como assim? O que foi que aconteceu? Não, é que eu não sabia qual o sexo da criança. E havia dúvida que seria um menino. E nós preparamos tudo para o menino. Azul, etc. Tal. Então estávamos preparados, o nome de menino. Quando nasceu, e o médico disse, é uma menina. E eu disse, que pena. Pois é. O problema começou aí. Ela estava ao seu lado. Bom, não era um recém-nascido, era? Ela estava ao seu lado e ouviu. E reagiu muito mal. Se você não me quer, eu não quero você também. E quando ela volta ao corpo, o que acontece? Os recém-nascidos raciocinam? Não. Por que não? Por que não raciocinam? Porque eles não têm todas as estruturas neuronais para realizar operações complexas. Tá? Não tem a memória, não tem uma série de estruturas que nos permitem todos os nossos processos cognitivos. O recém-nascido não tem ainda. Correto? Então, quando ele volta ao corpo em formação, o que ele traz? Não traz um raciocínio claro, traz uma lembrança nítida. Não, ele traz o quê? Então, ele plasma no corpo o quê? Reações viscerais. Você está entendendo?
processos instintivos. Então, essa aversão é física, não é mental, porque ele não raciocina nada. Mas a do espírito é. Mas não foi bem isso. Não é a mim que você tem que explicar, é ela. O problema não sou eu. Sim, mas o que eu posso fazer? Conversa com ela. Sim, mas não. Não é com ela o bebê. Por que não? Vocês já tentaram conversar com a menininha de 1 ano? Explicar para ela as suas motivações? Que não era bem isso, você não era machista, nem coisa parecida. Você consegue conversar com ela e explicar bem? Quanto tempo você consegue conversar? Não consegue. Não consegue, por que não consegue? Ela não vai entender você, ela não vai lembrar, ela não vai acompanhar nada. Por que não? Porque ela tem 1 ano de idade, com o cérebro de 1 ano de idade, com a capacidade cognitiva de 1 ano de idade, tá? Como qualquer criança de 1 ano de idade. Porém, qual foi a orientação do mundo espiritual? Quando ela dormir, converse com quem? Com o espírito. Qual espírito? O espírito adulto, que está lá, que tem cérebro, que tem memória, que tem entendimento, que tem raciocínio, que tem capacidade argumentativa, e explique. Ah, e ela vai entender? Claro, por que não? Por que não entenderia? Se você falar direito, corretamente, vai entender perfeitamente bem. E ela passou a fazer isso. A criança dormia, mas a recomendação que sempre os espíritos deram, até mais ou menos 3 anos de idade. Porque depois não adianta mais. Aí a pergunta, por que até 3 anos de idade? Porque até essa idade, quando você sai do corpo, sai como adulto. E aí você pode explicar. Depois disso, você começa a sair do corpo como uma? Então, o resultado seria o mesmo. Tanto faz ela acordada como dormindo. Você vai conversar com uma criança de 4 anos e vai explicar para ela o que aconteceu exatamente? E ela vai entender? Não. Então, esse tipo de atividade só é eficaz até, mais ou menos, 3 anos de idade, com pequenas variações. Então, a menina estava com quase isso, ela estava com 2 anos e meio. E ela começou, a menina dormia e ela explicava. Eu amo você. Foi um equívoco. Na verdade, não foi essa a intenção. Eu amo você. O quarto que eu preparei para você. O carinho, as suas roupas. E ela começou a falar da afetividade. Olha só em volta. Quem bordou as coisas que eu faço por você? Eu acho você tão linda. E começou a falar essas coisas. Explicou o que aconteceu naquele momento. E em nenhum momento ela rejeitou por ser mulher. E foi explicando. E isso ela fez por 6 meses. E um dia a menina levantou-se, foi na cozinha e chamou mamãe. E foi a primeira vez que ela a chamou de mãe. Porque sempre se referia a ela, aquela mulher. Nunca chamou de mãe. Mamãe, sonhei com você. E você me queria muito. É verdade? Sim, eu te quero muito. E ela abraçou a mãe pela primeira vez. E essa não é a única história. Você tem outras referências a essa situação em outras origens espirituais. Bom, vamos juntar todas essas características e vamos acrescentar algumas informações de natureza científica. Ok? Para tentar fundamentar a tese da mecânica da reencarnação afetando a nossa vida diária. Então, vamos com relação a esta formação embriológica, correto? Para aqueles que estudarem embriologia, são da área médica, a gente sabe que até uma determinada fase, você não sabe o sexo da criança, sabe? Não. Por quê? Porque não tem. As áreas anatômicas correspondentes não estão formadas. Então, se você fizer ultrassom muito cedo, você vai ver o quê? Nada. Qual o sexo da criança? Não tem. E ela tem mais alguma outra coisa? Não. Muitas áreas não estão formadas. Então, por exemplo, um bebê de 2 semanas tem todas as suas estruturas orgânicas? Não.
Tanto que um bebê prematuro tem problemas pulmonares, que o seu pulmão não está totalmente formado ainda. Então, é muito comum permanecer separado. Então, as áreas vão se formando paulatinamente. Correto? Você aprende em biologia. Os biólogos têm absoluta certeza de que é assim. Vocês concordam? As coisas vão acompanhando aquilo que aparece mesmo, ou vocês acham que eu estou te enganando? Então, com uma semana, a gente tem os nervos auditivos. A gente tem ouvidos? Não, né? Não temos ouvidos. E olhos? Pulso também não, né? Sensibilidade táctil? Nada, né? Não tem nada dessas coisas. Concordam ou não? Pelo menos, não precisa nem ser médico, gente. Quem fez biologia na escola? Ou prestou o Enem recentemente? Lembra das fases de desenvolvimento? Então, notocórdia, aí você vai formando, vai formando, vai formando. Tá? As estruturas cerebrais demoram um bocado para se formarem. Então, você não tem os ouvidos. Você não tem várias áreas. Concordam ou não? Okay. Vocês acreditam mesmo nisso ou é folclore? Ok. Então, isso é biologia. Vamos para outra área do conhecimento, psicologia. Biologia é um ramo da ciência. A psicologia é outra faculdade também, né? Então é muito comum, você vai fazer terapia. Aí você vai na psicóloga e ela vai fazer uma anamnese de você, aquele histórico. E ela pergunta, como foi o parto? Foi cesáreo ou foi normal? Pergunta ou não pergunta? Pergunta, né? Ela pergunta também, por exemplo, como é que foi a gestação? Pergunta ou não pergunta? Por quê? Curiosidade? Não, tem um motivo dela perguntar. Porque muitos problemas do parto podem dar origem ao quê? Problemas psicológicos, correto? Então, se sua mãe renegou você na barriga, isso pode dar problema psicológico. Sim ou não? Isso faz parte do desenvolvimento na psicologia? Os psicólogos acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Pois é, os biólogos não concordam. Eles não concordam com isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, como é que você vai ter um problema psicológico porque sua mãe rejeitou você na barriga, se você era incapaz de ouvir, de ver e de sentir e de guardar na memória? Se você não tinha o cérebro para guardar na memória, como é que você vai lembrar que tinha um problema? Faz sentido? Faz sentido, né? Sim, não, isso, olha só. Isso não é materialismo, a psicologia aceita isso, não tem nada a ver com espiritualismo, tá? Tá? Então, tem mais um detalhe, por exemplo, muito interessante, com relação à regressão de memória. Não estou falando de regressão a vidas passadas, tá? Estou falando da regressão de memória. Você coloca a pessoa em transe e faz ela voltar no tempo. Isso existe ou não existe? Aí você volta à infância, vai voltando. Tem gente que volta ao parto. E no parto ela fala coisas que aconteceram no parto. E isso foi cientificamente comprovado? Foi, sim. Temos inúmeros depoimentos demonstrando isso. É uma prática comum da psicologia. E mais, voltando um pouco atrás, durante a gestação. E você lá descreve sentimentos e sensações que você teve durante a gestação. E aí, quando você vai pesquisar, o que você descobre? Realmente a minha mãe teve um problema assim, realmente aconteceu isso, realmente aconteceu aquilo, até diálogos. Relatos são inúmeros, gente, estatística tem suficiente, tanto que é uma prática perfeitamente aceita pelo Conselho Internacional de Psicologia. Beleza? Ok, a psicologia aceita isso bem. A biologia não concorda. Vem cá, como é que você vai lembrar do que você sentiu se você não tinha nervos para isso? E outra coisa, como é que você vai guardar alguma coisa na memória se sua memória não existia neurologicamente? Guardou aonde? Porque para guardar alguma coisa tem que ter o quê? O lugar, certo? Se o lugar não existe, guardou onde? Mistério. Nós já temos um conflito entre a biologia e a psicologia, correto? Vamos esquentar o mingau. Vamos para a medicina. Beleza, medicina bem mecânica, né não?
Então, vamos falar a respeito do processo do nascimento. Então, o que a gente chama de medicina neonatal. O que é medicina neonatal? São aqueles responsáveis pelo trato com o recém-nascido. Bom, o que a gente sabe de recém-nascido é que se você nasce antes do tempo, várias áreas não estão completamente formadas, correto? Uma das mais sensíveis é o pulmão, que nem sempre está totalmente formado, o que faz com que o recém-nascido seja muito sensível a processos pneumônicos. Mas não é só isso. Uma prática comum aceita pela medicina era o isolamento do recém-nascido prematuro. Porque uma das coisas que a gente sabe é que o sistema imunológico não está perfeitamente formado. E se ele não está perfeitamente formado, a criança é muito suscetível de uma infecção. Então, a prática usual para crianças muito prematuras é mantê-las internadas numa UTI neonatal. Uma UTI neonatal específica. Bom, UTI neonatal é um local onde você tem uma série de procedimentos, por exemplo, para evitar infecção. Então, não pode entrar qualquer pessoa, não pode entrar qualquer roupa. É um ambiente esterilizado, justamente para a criança não seja suscetível a infecções. Bom, no passado, quando uma criança muito prematura nascia, ela era colocada ali na incubadeira e ficava lá um bom tempo, até amadurecimento do seu pulmão, e os pais iam visitá-la 1 hora por dia, através de uma janelinha. Eles iam, visitavam e iam embora. Por quê? Porque se eles entrassem e saíssem, o que acontecia? O risco de infecção subia muito. Então, só entrava na UTI neonatal as pessoas especializadas. Bom, isso se fez durante muito tempo. E eu vou contar a história de como mudou isso. Tá? Essa história, Divaldo também conta na palestra, porque ele conheceu o casal. Nos Estados Unidos, você já me ouviu falar em vários filmes, que é muito comum pessoas muito ricas, tá, serem mecenas. O que são mecenas? Patrocinadores das artes ou das ciências. Então, você pode, por exemplo, doar para museus, balés, sinfônicas ou faculdades. E havia uma família muito proeminente nos Estados Unidos que tinha uma relação íntima com uma universidade de medicina. Então, aquela família, historicamente, havia colaborado com aquela instituição de muitas maneiras. E o jovem, que era o herdeiro da fortuna naquele período, continuou a tradição da família de financiar projetos daquela universidade de medicina. E a sua esposa estava grávida pela segunda vez. Eles tiveram um primeiro filho naquela universidade, numa ala que eles inauguraram, da família, e ela estava grávida pela segunda vez. Mas ela começou a ter sérios problemas durante a gravidez, uma série de problemas. Esses problemas foram se multiplicando, apesar de todos os atendimentos médicos, e deu origem a um parto muito prematuro, mais do que o usual. Então, a criança muito prematura. E crianças muito prematuras têm um risco muito alto. Naquela época, você isolava ela na UTI neonatal e esperava que ela reagisse. Mas a criança não estava reagindo muito bem. Segundo os prognósticos, ela estava piorando dia a dia. E os médicos chegaram para o casal e disseram, olha, infelizmente, nós achamos que ela não vai sobreviver. Era uma menininha. E avisaram a família que eles se preparassem, que o coração estava falhando, o pulmão estava falhando, elas tiveram várias falhas e estava se pauperando relativamente. Num determinado momento, ele disse, olha, nós achamos que não vai passar do dia de hoje. E o pai foi falar com a mãe, contou, eles se abraçaram, estavam chorando, quando o filhinho mais velho entrou. Ele tinha 5 anos. Ele entrou e deparou com a cena e perguntou, por que vocês estão chorando? Eles olharam e resolveram dizer a verdade. E explicaram que a irmãzinha nasceu, que estava muito doentinha e que aparentemente não ia sobreviver. Minha irmãzinha não vai viver, não. Então eu queria conhecê-la. Lembre-se, naquela época, se você não entrava, então a criança não ia nem no hospital. Ela não conheceu a criança, nunca foi para casa. E eu queria conhecê-la e me despedir. O casal olhou um para o outro e disse... Eles achavam procedente e resolveram, sim, tá ok, vamos todos nos despedir. Porque eles nunca seguraram a filha. Por alguns minutos, foi para a UTI e nunca mais tiveram acesso. E eles resolveram, já que ela vai morrer, que diferença faz? Vamos despedir.
Eles foram ao hospital e falaram, é claro que a resposta foi, mas peraí, quem construiu a ala, quem financiou tudo, quem... Oh, irmão, vai morrer mesmo? Que diferença faz? Ok, franquearam. O casal entrou para se despedir. E o menininho entrou, aproximou-se da incubadora, botou as mãozinhas e começou. Oi, raio de sol. E começou a cantar. Na hora que ele começou a cantar, os sinais apitaram. Esvesve, o coração que estava errático subiu e se estabilizou. Houve uma mudança na pressão e nos batimentos cardíacos. E a criança estabilizou. Aí eles disseram, voltem à tarde. E eles voltaram. E o menino entrou, oi, raio de sol. A criança reagiu. Quando ele começava a cantar, os batimentos se estabilizavam. Voltem à noite. Não preciso dizer que eles se mudaram para um apartamento próximo e passaram a frequentar diariamente a UTI. A criança estabilizou-se, passou aquele dia, passou a semana, sobreviveu, saiu da UTI neonatal e se transformou numa moça que Divaldo Franco conheceu. E a família resolveu investir especificamente o seu dinheiro em pesquisas com recém-nascidos prematuros. E desses investimentos surgiram algumas descobertas muito interessantes que muitos de vocês conhecem. Um dos projetos advindos dessas pesquisas foram os bebês canguru. Já ouviram falar? Em que consiste o projeto Bebê Canguru? Eles descobriram que os recém-nascidos prematuros reagem à presença da mãe. Mas peraí, não serve qualquer mulher? Não. Gente, existem enfermeiras amorosas que trabalham porque amam bebês. Mas não interessa. Os bebês reagem à mãe. Alguns aos pais. E alguns mesmo aos avós. Então eles descobriram que quando você mantém o recém-nascido próximo à sua mãe, a probabilidade de sobrevivência aumenta. Ou seja, o risco de infecção, custo-benefício. Existe um risco de infecção, porém o ganho em termos de estabilização do bebê é tão significativo que eles preferem manter. Inclusive agora, é obrigatório que a mãe frequente a UTI neonatal e tenha relações com o bebê. Por quê? Porque os bebês que têm contato com os pais se recuperam melhor. Estatisticamente comprovado. Então hoje, as UTIs neonatal são franqueadas aos pais, em alguns casos até os avós. Porque as crianças reagem à voz, à presença materna, em alguns casos, paterna também. Qualquer um não, os pais que convivem com o bebê, é claro, certo? Isso é um fato da medicina. É claro que a biologia não concorda, né? Como assim não concorda? Peraí. Se o recém-nascido não tem a área do hipocampo formada, que é justamente o lugar onde você guarda as suas memórias, como é que ele vai reconhecer qualquer coisa, inclusive sua mãe? Se ele nunca teve relações sensoriais com ela. Onde é que ele guarda a memória da mãe se não tem lugar da memória na cabeça dele ainda? Então, para a biologia, você não vai lembrar de ninguém. Porque você não tem memória para lembrar nada. Ou seja, bebês recém-nascidos não têm memória neurologicamente falando. Verdade. Você não pode nem negar, pode? Mas, segundo a psicologia, tem. Segundo a medicina, está cabalmente comprovado que tem. E está onde essa memória? No cérebro é que não pode estar, né? Porque o lugar não está pronto. Então, onde está? E não é só isso. Nessas primeiras fases do recém-nascido, que você vai fazer regressão e tem um monte de lembrança, onde é que você guardou essas lembranças? Você não tem cérebro para guardar nada? Guardou onde? Bom, da briga entre a biologia, a psicologia e a medicina, ganhamos
Nós. Porque a gente tem uma resposta? Onde estão essas memórias? Mas peraí, mas ele tem cérebro para isso? Sim, um cérebro perfeitamente lúcido e funcional. Então você guarda perfeitamente bem e com grande nitidez as respostas. Porque uma coisa interessante, quando eu fui revisar essas pesquisas, é que suas memórias como recém-nascido são muito nítidas. E suas memórias entre 5 anos e 6 não são a mesma coisa. Não são tão boas assim. Por quê? Vem cá, com 6 anos você já tinha um cérebro legalzinho. Com 3 meses não era tanto, certo? Por que você lembra mais? E com detalhes que, infelizmente, você não poderia fornecer. Porque quanto tempo o recém-nascido passa dormindo? Mais tempo do que passa acordado. E viu o que nesse meio tempo? Então, as possibilidades de uma memória extracerebral, com todas essas variáveis, vai se tornando cada vez mais plausível. Chama-se navalha de Ockham. A explicação mais plausível, possivelmente, possa ser a verdadeira. E outros fatores nós podemos acrescentar, além desses aí, que contribuem para aquelas colocações de André Luiz, lembram? Vamos então à próxima. A próxima é de um trabalho realizado pela doutora Ellen Van Bach. Ou Van Bach, ou sei lá que pronúncias queiram dar. Às vezes um dia a pessoa fica perguntando, eu fiquei procurando aquele pesquisador que você citou e não achei. Gente, pode ser que eu tenha pronunciado errado, tá bom? Já aconteceu comigo. Eu me lembro de assistir uma conferência sobre uma pessoa e eu fiquei procurando, assim, uns 3 anos, o tal do Jacques Stambul. E não achei. E tinha uma pesquisa notável, eu procurei tanto Jacques Stambul, aí eu pensei para a pessoa, liguei, não, Jacques Stambul, e não descobri, até que eu descobri que o nome da pessoa não era Jacques Stambul, era Harold Saxonburg. Custou. Então, doutora Ellen Van Bach, ela tem, na verdade, 2 livros, são vários livros, mas publicados no Brasil são 2, e ela fala sobre reencarnação. Dos livros sobre reencarnação, eu achei esse um dos mais notáveis, pela sua metodologia. E no livro de estreia, onde ela fala sobre esse assunto pela primeira vez, ela fala de onde surgiu o seu interesse com relação à reencarnação. Ela fez uma pesquisa muito diferente. Ela usou a estatística e determinados experimentos para verificar se a reencarnação era uma hipótese plausível, tá? Então, é muito interessante, recordando vidas passadas. Porém, o livro em que ela fala de onde ela tirou a ideia é que nos atraiu mais. Ela falando sobre como ela entrou em contato com a reencarnação e o que levou ela a fazer a pesquisa. Então, eu não vou falar da pesquisa, tá? Eu vou falar sobre o que levou ela a essa situação. Ela conta que ela era do Canadá, tá? Radicou-se nos Estados Unidos e era terapeuta infantil. Era uma psicóloga infantil. E ela fala do seu contato com um jovem paciente B. B. Ponto. Por quê? Porque a gente não diz o nome dele. Então, B, na época que foi consultar-se com ela, estava com 3 anos. E ele foi consultar-se com ela porque ele estava tendo alguns problemas na escola. E os problemas se relacionavam à seguinte situação. B nasceu numa família de origem italiana que havia migrado para os Estados Unidos. Eles eram trabalhadores braçais e aquele era o primeiro bebê nascido em solo americano. E a família toda estava com muita expectativa. Naquela época, lembra o negócio de imigração, nasceu o bebê, aquela coisa toda. O bebê nasceu e foi muito bem recebido pela família. E era um bebê encantador. Além de lindo, era um bebê muito simpático, muito alegre. E à medida que B foi crescendo, isso não ficou só na imaginação. Ele realmente era um bebê muito sociável, muito esperto. E rapidamente eles perceberam que B não era um bebê comum. Ele era muito mais inteligente do que as crianças normalmente o são. A lucidez. Ele começou a falar muito rapidamente e as coisas que ele dizia eram inusitadas. A primeira coisa que a família descobriu é que B era apaixonado por bombeiros. Quando eles ouviam a sirene do bombeiro, ele enlouquecia. B, uma alegria. E brinquedos relacionados aos bombeiros eram os preferidos de B. O brinquedo favorito de B era vir com um caminhão de bombeiro, bonequinho de bombeiro, modelo de bombeiro. B amava os bombeiros. E quando ele começou a falar, as suas conversas expressaram isso rapidamente.
Quando ele conhecia alguém e, pela primeira vez, ele vai lá, olá, que prazer, eu sou B. Você sabe alguma coisa sobre prevenção de incêndios? Você sabe os cuidados? E ele começava a discorrer a respeito dos cuidados com relação aos incêndios, incêndios florestais, coisas que não faziam parte do universo da família. E com isso eles acharam que B era superdotado. E naquela época essa coisa de superdotado estava na moda, né? Era a década de 60, logo depois da Segunda Guerra Mundial, aquele eclodir, e o negócio de superdotado estava na moda. E o teste de QI, para descobrir os superdotados. E naquela época se fazia teste de QI sistematicamente para descobrir os superdotados. E no momento que eles descobriram que B não era um bebê comum, resolveram que ele tinha que fazer um teste de QI para ver se ele era superdotado. Porque eles achavam que B deveria ter a melhor educação possível. Eles se reuniram e B foi submetido a um teste de QI, coeficiente intelectual. E B tinha 2 anos de idade. E o resultado foi genial. B era muito dotado, muito acima da média. Tinha um QI altíssimo. Naquela época, era muito comum se fazer testes de QI em crianças pequenas. Todo mundo queria ter um filho gênio. Hoje em dia, não se faz isso. Por quê? Porque se descobriu se quando se faz um teste de QI muito precocemente, é muito comum você obter alguns resultados chamados falsos positivos. Como assim? Você faz um teste de QI numa criança de 3 anos e dá gênio. E mais adiante, dá normal. Qual a explicação? Porque eu acho isso muito estranho, né? Se quando você tinha 3 anos, fez um teste de QI e deu gênio, o que aconteceu? Você emburreceu? Não, é uma pergunta razoável, não é não? Você faz um teste, deu gênio. O que é um coeficiente de inteligência? Tá? Você faz uma série de testes, tá? E você tem uma expectativa de resultados dentro de uma faixa etária. Então, se numa faixa etária você tem resultados acima da média, o que você diz? Que os resultados, lembra, você faz o coeficiente de inteligência. Bom, então, você com 3 anos deu acima da média, aí à medida que você cresce, o que acontece? Diminui? Haviam várias explicações, né? Uma explicação muito plausível é de que as crianças eram como papagaios. Você convivia muito com adultos, né? E aí você copiava muitas coisas dos adultos, e quando você fazia o teste, isso aparecia no teste. E depois que você ia para a escola, começava a conviver com crianças da sua faixa etária, aí você quer dizer, emburrece ir para a escola, não é? Vocês não essa explicação meio forçada não, gente? Não precisa não, vou dar uma lida. Na literatura vocês encontram essa explicação. Tem ou não tem? Tem alguém da área aqui? Psicopedagogia? Aí assim, eu achei isso meio furado, não é não? Papagaio? Se você fizer um teste num papagaio, vai dar gênio? Fala sério, gente. Vocês não acham que essa explicação é muito esquisita? Mas havia uma outra explicação também, que era o chamado surto neurológico. Como assim surto neurológico? Eles diziam que os neurônios tinham uma multiplicação acentuada até os 4 anos de idade. Então, era a síndrome da hiperatividade neuronal. Então, como os neurônios se multiplicavam muito, quando a criança era exposta a estímulos, ele multiplicava, tinha uma atividade muito intensa, e que após esse período, como eles paravam de se multiplicar, diminuía essa atividade neuronal e eles se tornavam normais. Tá esquisito também, tá? Não? Então, eles atribuíam esses falsos positivos à síndrome da hiperatividade neuronal. Tá? Os neurônios eram hiperativos aos 4 anos, depois ficava normal, emburrecia. Tudo bem, era o que se ficava na época. O negócio é que descobriram que para você ter um teste fidedigno, você só poderia fazê-lo a partir dos 7 anos de idade. Então, hoje em dia, você faz teste de QI a partir de 6, 7 anos de idade, dependendo da maturidade da criança. Aí sim, você teria um resultado fidedigno. Testes feitos muito precocemente, era muito comum produzirem falsos positivos. A criança era gênio, depois fica burra. Estou brincando, gente, eles não falam assim, mas, qual outra fala? Você era muito esperto, agora não é mais. E aí, havia essa colocação com relação a
4 anos de idade. Se você fazia antes dos 4 anos de idade, a probabilidade de falso positivo era bem maior. Mas depois disso, diminuía a probabilidade, até quando você fazia os 7 anos, que normalmente os testes permaneciam constantes. Bom, vamos voltar a Helen Van Bach. Então, o B fez o tal teste de QI e deu o quê? Superdotado. Mas aparentemente devia estar certo, porque ele tinha um vocabulário, uma capacidade cognitiva fora do comum. Ele era um gênio. Então, ele com 2 anos de idade tinha um nível de maturidade de 8 anos. 10. As coisas que ele falava, o interesse dele com relação a determinadas áreas, né? Então, já que ele era um gênio, confirmado pelos testes, a família resolveu que ele tinha direito a ir numa escola para superdotados. Então, naquela época tinha isso também. Só que era uma coisa muito cara. A família inteira se reuniu para que B tivesse acesso à melhor educação. Levaram-no a uma escola especializada, ele fez novos testes, deu positivo, e ele conseguiu uma vaga numa escola para superdotados. E começou a frequentar. E foi um sucesso. A escola achou que ele era realmente uma criança fora do comum, com capacidades cognitivas, etc., aquela coisa toda. E B começou a frequentar a escola. Quando B estava com 2 anos e meio, ele começou com 2 anos, 6 meses da escola, com resultados surpreendentes, a mãe foi chamada na escola. Nós queríamos saber se está tendo algum problema com B. Não, nenhum problema. Não, que B tem estado diferente. Ele não tem querido participar das atividades, ele tem ficado isolado. E quando a gente vai conversar com ele, ele diz que está muito triste. E por isso não vai participar das atividades. Então, aconteceu algo? Não estamos sabendo. Aí foram perguntar, não acharam nenhuma resposta coerente, mas passou algum tempo, eles foram chamados. Olha, algo está acontecendo com B. B tem se recusado a participar das atividades e agora ele não quer comer, não quer se alimentar. E quando nós perguntamos por quê, ele diz que está triste demais para comer. Nós estamos preocupados. Nós gostaríamos que vocês fizessem uma avaliação com a criança, de repente, algum problema. E eles foram pressionar B, tal, a família, e não achavam nenhum problema, não. E aí, pressionaram mais. E aí a B respondeu, sabe, mãe, eu sou B, seu filho. Mas eu também sou Mark, capitão dos bombeiros da cidade de Nova York. E eu estou com muita saudade da minha esposa e dos meus filhos. Aí a mãe riu, deu risada, contou para o pai. Todo mundo da família conhecia o bombeiro Mark. Todo mundo sabia disso. Era um amigo imaginário de B. Toda vez que B ganhava um boneco de bombeiros, era o Capitão Mark dos bombeiros. As aventuras eram do Capitão Mark, os bombeiros, que o Capitão Mark salvou, o Capitão Mark aconteceu. E ele falava das várias aventuras que o bombeiro Mark já tinha vivido. Todo mundo da família conhecia o bombeiro Mark. Aí a mãe foi explicar na escola. Olha só. Isso aí é uma fantasia que ele tem. É explicar na história dos bombeiros, que ele tinha fixação nos bombeiros, e que o bombeiro Mark era um personagem das suas brincadeiras, muito comum e tal. Realmente, ele tem uma imaginação fora do comum. Perfeito, entendemos perfeitamente bem. Só que está atrapalhando. Vamos ter que diminuir isso. Temos que diminuir isso. Ele não pode se perder da realidade. Isso está deixando de ser um fenômeno imaginário para se tornar um problema. Então vamos mudar isso. E eles começaram um processo de tirar esse negócio dos bombeiros, né? Os brinquedos, a conversa, vamos fazer isso. E eles foram, eliminando. E o resultado foi muito ruim. B piorou. E segundo a escola, ele estava fazendo um quadro depressivo. Eles sugeriram que procurasse um terapeuta. Às vezes aconteciam crianças muito brilhantes, muito inteligentes, tinham uma imaginação tão fértil, que às vezes não lidavam bem. E eles foram, então, procurar um terapeuta infantil para atender B. E foi com essa recomendação que chegaram à doutora Helen Van Bach. E ela foi apresentada ao seu jovem paciente B, de 3 anos na época. Então, B, segundo, a escola estava com um quadro depressivo, tá? Não queria participar, apatia. E, quando perguntavam qual era o problema, ele estava muito triste, com saudade da sua esposa e dos seus filhos. Porque ele era o bombeiro Mark. Segundo os profissionais, ele estava fazendo um quadro psicótico. Então, ele estava num quadro psicótico e isso era muito sério.
Eles haviam tentado outros profissionais que chegaram à conclusão que ele precisava fazer uso de uma medicação psicotrópica. Com 3 anos de idade. Mas ele estava num quadro depressivo. Os profissionais chegaram à conclusão e eles então foram buscar o auxílio da doutora Ellen Van Bach, que era uma psicoterapeuta infantil muito conceituada. E ela então recebeu esse histórico desse paciente B. E ela foi conversar com o B. E ficou extremamente impressionada com ele. Com a sua capacidade com 3 anos. Não era possível, ele realmente era um gênio. Ela nunca tinha tido contato com um. Ele era fora do comum. A sua maturidade, a sua capacidade, a sua fala, era algo impressionante. E ela resolveu, então, questionar a questão do bombeiro, porque eles primeiro tentaram eliminar os bombeiros. Como não foi eficaz, ela resolveu, então, explorar aquela fantasia para tentar entender de onde aquela psicose havia surgido. E depois de conversar profundamente com B, ela ficou muito zangada. Muito zangada. Porque ela chegou à conclusão que aquela criança não estava tendo a psicose, aquela criança sofreu um abuso. Alguém estava abusando daquela criança. Alguém estava incentivando aquelas fantasias. E ela chamou os pais. Porque, pausa aqui, naquela época não tinha Google. Nem internet. Se você quisesse fazer uma pesquisa, ia onde? Na biblioteca. Por que ela chegou a essa conclusão? Porque quando ela foi questionar B a respeito do bombeiro Mark, e foi aprofundando o questionamento, ela descobriu quem era o bombeiro. Mark era bombeiro na cidade de Nova York, a 100 quilômetros de onde eles moravam. Era um capitão, era casado, tinha 3 filhos, tinha colegas, tinha endereço, tinha uma série de detalhes. E quando ela foi precisar mais, ele deu informações pessoais do bombeiro Mark. Era uma fantasia muito minuciosa, com muitos detalhes. Apesar daquela criança ser muito precoce, ela ficou um pouco impressionada. E ela resolveu fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa, ela descobriu que o bombeiro Mark realmente existiu. Ele era capitão dos bombeiros da cidade de Nova York e morreu 5 anos antes do nascimento de B. Num incêndio. E que ele era casado e tinha 3 filhos e que morava naquele endereço específico. Peraí. Como é que um menino de 3 anos pode ter uma fantasia tão minuciosa assim? Conclusão. Alguém estava alimentando as tendências psicóticas de B. Hoje você diria que estava pesquisando no Facebook, né? Ainda bem que naquela época não podia. Aí ela falou com os pais, alguém está fazendo isso. E aí os pais foram atrás, quem poderia estar fazendo isso? Aí foram e não acharam o culpado. Alguém fez, mas agora já está feito, não dá mais para fazer. Então a terapeuta chegou à seguinte conclusão. Olha, já aconteceu, não há como saber quem fez isso, mas ele fez um quadro psicótico grave, ele é uma criança muito imaginativa e não adianta mais. Eu gostaria de tentar uma coisa. A medicação seria o conveniente, mas ele é tão jovem. E medicação tem efeitos colaterais. Então eu gostaria de tentar alguma coisa com a permissão dos senhores. Eu gostaria de dar um choque de realidade em B. Como seria assim? Nós vamos explorar essas fantasias, depois eu vou confrontá-lo com a realidade. Normalmente não se faz isso com crianças, mas como o B é superdotado, ele tem uma idade mental muito além da cronológica, eu acho que ele tem maturidade suficiente para lidar com essa experiência. Eu pretendo dar um choque de realidade. Vocês concordam? A família concordou. E ela então resolveu explorar as fantasias e depois confrontá-lo com a realidade de que ele não era o bombeiro Mark. E ela fez. Fui atrás das informações do bombeiro, etc. E entrou em contato com a viúva do bombeiro Mark, que por acaso ainda morava no mesmo endereço. Entrou em contato com a viúva e explicou, olha, contou do paciente, mas antes, ela havia entrado em contato com um terapeuta, primeiro que ela ficou muito impressionada com as coisas. E em Nova York havia um especialista que havia relatado algumas coisas semelhantes. Então ela entrou em contato com a vizinha, ele queria falar com ele para
poder comparar as impressões, se ele concordava e tal. Como ela marcou uma entrevista posterior, ela resolveu continuar com o experimento e depois entrar em contato com o terapeuta. Entrou em contato com a viúva e falou do problema que ela estava tendo, de que alguém tinha abusado da criança, tinha feito aquilo, etc. E que se ela não ajudaria, há um choque de realidade. A viúva concordou e numa determinada data foi marcada uma entrevista. A viúva compareceu ao ambulatório, né, ao consultório, e B, todos saberiam o que estava acontecendo, menos B, que iria também ao consultório, onde ele seria confrontado com o fato de que ele não era o bombeiro Mark. No dia aprazado, B entra no consultório, onde previamente já estava a viúva do bombeiro Mark. Ele entrou, olá, doutora Ellen, e virou-se, fulana, sou eu, seu marido Mark. E começou a conversar com ela. Deu detalhes, informações sobre o casamento, perguntou dos filhos, dos amigos, dos familiares. E depois de algum tempo, detalhes específicos, anatômicos, de natureza íntima. Ao final da entrevista, a viúva virou para a doutora Ellen e disse, o que acontece eu não sei, mas esse é meu marido Mark. Porque ele, inclusive, citou um sinal que ela tinha na parte interna da coxa direita, que somente seu marido e seu ginecologista poderiam descrever. Qual a explicação? Doutora Ellen não tinha uma origem religiosa. Ela não tinha nenhum parâmetro. Será que o menino está possuído pelo fantasma do bombeiro Mark? Mas ela achava isso difícil de assimilar. Mas o que significa? O que é que fazemos agora? Porque aparentemente tudo piorou, porque ela fez aquilo para provar que ele não era o Mark, mas e agora? O que ela vai dizer? E ela entrou em contato, então, com o psiquiatra, que havia relatado um caso semelhante em Nova York. E ele falou assim, olha, não se preocupe, isso é por causa da síndrome da hiperatividade neuronal. Não faça nada que some em torno de 4 anos de idade. Não faça nada, não fale sobre isso, evite qualquer menção, que vai passar. Pode deixar que passa. A nossa experiência demonstra que isso passa. É a síndrome da hiperatividade neuronal. Sim, mas o senhor... Não alimente as fantasias. Se você alimentar, a coisa estraga. Deixa para lá que some. Se você não fizer nada, desaparece normalmente em torno de 4 anos de idade. Mas ela não conseguia se conformar. Mas ele era especialista, havia casos citados, ela resolveu, não vamos falar sobre isso, não vamos ir volta e meia. Depois daquele primeiro encontro, B deu uma melhorada significativa, voltou a se alimentar, melhorou. E à medida que o tempo foi passando, ele foi falando cada vez menos do bombeiro Mark, cada vez menos da viúva, foi mudando, mudando. E aos 5 anos de idade, ele não tinha a menor lembrança do bombeiro Mark, ou de qualquer uma das coisas anteriores. E o mais interessante, também não era um gênio. Era uma criança perfeitamente normal. Mas ela não se conformou. E a partir daí ela resolveu pesquisar esse fenômeno. Chegou à hipótese, encontrou contato com Ian Stevenson, Rabindranath Banerjee, outros pesquisadores, e travou contato com a hipótese da reencarnação. E a partir do relato de B, ela se dedicou e fez outras pesquisas muito interessantes que vale a pena vocês conhecerem. Mas o que nós traz aqui é a história específica de B. E o negócio da 4 anos de idade. E de várias outras crianças que também tinham experiências semelhantes, quadros considerados psicóticos e que desapareciam em torno de 4 anos de idade. O que acontece quando eles fazem 4 anos de idade? Aparentemente, os neurônios deixavam de se multiplicar e ele melhorava. Mas nós temos uma explicação mais plausível, não é? Até os 4 anos de idade, quando você sai do corpo, sai como um adulto, com lembranças de um, com a cognição de um, e pode trazer essas lembranças para o tempo presente, como nós nos lembramos de alguns sonhos que vivemos no mundo espiritual. A partir dos 4 anos de idade, biologicamente, o que é que nós temos? Se os neurônios deixarem de se multiplicar, isso significa que o perispírito está ligado ao corpo, lembram molécula a molécula?
Todos os neurônios que existem no perispírito agora têm um correspondente fisiológico. Então, você não vai poder, então, quando você sai do corpo agora, o seu perispírito assume a forma do quê? Do corpo físico reencarnante. Então, quando você sai do corpo, você vai saindo, não é exatamente, gente, 4 anos, né? Cada vez mais você sai como criança. Após esse tempo, você passa a sair do corpo como uma criança. E quando você volta ao corpo como criança, você mantém a capacidade cognitiva de uma criança. O que explica perfeitamente todos os fenômenos relatados nos casos que apresentamos. Ou seja, todas essas apresentações que nós fizemos fundamentam a tese de André Luiz com relação ao processo reencarnatório. Mas qual a aplicação prática desta tese? A aplicação prática dessa tese tem relação com o que nós começamos no início, os transtornos mentais. 0 a 6 meses, 6 meses a 4 anos, 4 a 7 anos. Quando você está reencarnando, você está ligado ao corpo por uma única célula e ela progressivamente vai aumentando. Na fase principal, que vai de 0 a 6 meses, você tem uma intensa multiplicação de neurônios. Neurônios que darão origem ao arcabouço estrutural do cérebro, que irá abrigar o que nós teremos a ação da sua personalidade. Então, se a personalidade é um processo psicológico, ela anima um cérebro biológico. Estruturas neurológicas. Então, existe uma estrutura física, onde essa estrutura psicológica vai se desenvolver. Se você tiver uma falha no desenvolvimento físico, você terá um dano de natureza estrutural. E um dano de natureza estrutural, futuramente, irá ocasionar os transtornos de alta gravidade. São aqueles que comprometem a funcionalidade da sua estrutura cerebral. As oligofrenias, epifrenias, esquizofrenias mais graves. Mas vamos analisar. Segundo a psicologia, qualquer falha no desenvolvimento dessa fase iria ocasionar em si. Mas que falha aconteceria naquela fase? Abandono, opressão, traumas. Mas lembre-se que a biologia não acredita que você possa guardar lembranças desses fenômenos. Então, de onde elas vêm? Então, imagine que você é um espírito. Compreensão, cognição, você é você. E alguém chega para você e diz: eu te odeio. Você não vale nada. Queria que você morresse. E você estaria ouvindo isso da sua própria mãe. Qual a sua resposta de natureza psicológica? Se agora ela seria intensa, imagine que você está realizando um trabalho extremamente importante. Você está desenvolvendo a sua estrutura cerebral. O arcabouço do que futuramente será o seu cérebro. As suas estruturas neuronais. Sobre a ação desta emoção. Deste sentimento. Isso pode ser danoso e comprometer o desenvolvimento dessas células? Isso justificaria os chamados transtornos de alta gravidade? Após essa primeira fase, em que a base, ou seja, a memória, as estruturas próprias do eu já estão formadas, você entraria na segunda fase do desenvolvimento, que seriam as sinapses, lembra, as redes neurais, como nós entendemos hoje. A multiplicação intensa dessas redes. Então, qualquer falha no desenvolvimento nessa fase iria comprometer o quê? Ocasionar alguns danos estruturais, não tão graves quanto na primeira fase, mas ainda assim de certa gravidade, e comprometeria também a estrutura química, o que daria origem aos transtornos de média a alta gravidade. Aqueles em que você tem surtos periódicos, mas há uma necessidade de uma medicação para manter a integridade mental. Após os 4 anos de idade, a sua estrutura neuronal física está praticamente formada. Então, nessa fase de desenvolvimento, qualquer dano no desenvolvimento psicológico não vai afetar as estruturas neurológicas, mas vai afetar o afetivo motivacional, que é o quê? O que é que nós descobrimos posteriormente? Que se a linguagem objetiva é elétrica,
A linguagem emocional é química. Então, nessa fase de desenvolvimento que vai de 4 a 7 anos de idade, nós estabilizamos nossos processos químicos. Eu gosto, eu amo, eu odeio. Lembram? Serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA, etc. Até o presente momento, nós descobrimos 72 substâncias. Sabemos mais ou menos para que servem 11, temos certeza que 7, só temos tratamento para 3. E que essa química afeta o quê? As nossas respostas, em termos, inclusive, psicológicos. Então, você tem os antidepressivos, os antipsicóticos. Normalmente, a pessoa medicada não surta, não chega a estados mais graves, mas sem a química, você não estabiliza essas conexões. Após os 7 anos de idade, a sua estrutura neuronal está formada, a sua química está estabilizada, você não tem mais transtornos neuroquímicos. Qualquer transtorno será de origem psicológica. Por isso, aquele grau em que, no caso, o tratamento é de natureza psicoterápica e não química. A química, quando aplicada, será apenas sintomatológica. Por exemplo, um sedativo, um calmante, etc. Não será uma química essencial para a manutenção da estabilidade mental. Ou seja, coincide com as informações de André Luiz? Faz sentido? Explica melhor do que a síndrome da hiperatividade neuronal? Do que o papagaio ambulante? E outras explicações? Explica as dificuldades de adaptação entre a biologia, psicologia e medicina? Ela preenche as lacunas? Sim. Então a reencarnação não serve só para explicar o passado, ou suas antipatias, ou paixões, etc. Ela também tem uma função prática no presente. E é extremamente importante para o desenvolvimento infantil. Reconhecendo o que significa o processo reencarnatório, o nosso comportamento se torna mais específico. Então é muito comum, por exemplo, quando você tem problemas com o seu marido, numa discussão, não vamos conversar agora por causa das crianças. E vocês tentam preservar as crianças, não é? Que a criança chega, o que está acontecendo? E aí você preserva as crianças. Mas bebês, não. Por que bebês não? Porque bebês não têm memória. Bebês não vão lembrar. E também não vão repetir o que você falou na frente do juiz, vai? Então, você pode falar o que você quiser na frente dos bebês. Que bebês não contam. O problema é para aqueles que já trabalharam, ou trabalham, ou têm contato com sistemas de adoção. Já sabe que não é bem assim. Aparentemente, bebês que foram adotados, que teoricamente não têm nenhuma lembrança, apresentam alterações comportamentais, que a psicologia explica com problemas que eles desenvolveram durante aquelas fases, que teoricamente não era para lembrar, certo? Mas na prática lembra. E afeta. E que são tratáveis. Então, como você conversa com o seu bebê? Pensa bem na sua situação. Você sofreu um acidente, está tetraplégica. Aparentemente, não pode se comunicar com ninguém. Mas você entende e ouve tudo. E escuta as pessoas conversando como se você não estivesse lá. Vamos embora desligar esses aparelhos? Ou essa já está morta. E você, não, eu não estou morta. Ou submetida a tratamentos traumáticos por enfermeiros não preparados, ou não dignos desse nome. Como você se sente? Totalmente indefeso nas mãos de outra pessoa. É mais ou menos o que sente o seu bebê. É um espírito reencarnante, totalmente incapaz, nas mãos do destino. E quando ele sai do corpo, ele sabe perfeitamente o que você sente. E o que você diz. E compreende. E reage à altura. E dependendo do nível de reação, você terá consequências de natureza cognitiva e fisiológica. Ah, pai, espera aí, você está dizendo então que a culpa é da mãe? Vamos fazer um paralelo aqui bem importante, né? Vocês devem ter ouvido falar de Freud, certo? Beleza. Então, mas lembra que vocês são espíritas?
são reencarnacionistas? Beleza, Freud diz que a culpa é da mãe, e isso aí parece que aumenta isso, mas vamos lembrar da reencarnação, né? Se aqui Freud explica que a culpa é da mãe, e vocês são reencarnacionistas, cada um tem a mãe que merece. As ligações familiares fazem-se por afinidade. Então, todos estão relacionados. O que estamos dizendo é o seguinte: você tem alguém com a probabilidade de um transtorno mental grave, por motivos que vêm do seu passado. E você, consciente do processo reencarnatório, sabendo das consequências de um processo bem realizado, cria um ambiente altamente acolhedor, pacífico, em que você afirma para aquele ente que você vai ter apoio, fala com ele, explica que você está lá, que você é bem-vindo, que você é desejado, e cria um ambiente muito tranquilo. Existe uma grande probabilidade de você atenuar esses transtornos. E o que seria um transtorno de alta gravidade se transforma num transtorno bem menor. O que poderia ser um processo esquizofrênico se torna apenas um quadro bipolar. O que podia ser um quadro químico grave se torna um transtorno obsessivo compulsivo. Ah, mas isso é muito ruim. É, mas é administrável. E o contrário também. Alguém com possibilidade de transtornos, diante de um ambiente altamente hostil, pode agravar o quadro. Ou seja, nós somos coautores do processo. Se não somos responsáveis diretamente pelo quadro psiquiátrico, nós podemos sim, como cúmplices ou apoiadores, agravar ou atenuar o processo. Porque reencarnação, gente, é uma relação interpessoal, como outra qualquer. Porém, os fatores reencarnatórios, que antigamente serviam só para explicar o passado, explicam muito mais o presente do que a gente imagina. Porque a gente bota na conta de outra encarnação uma grande quantidade de problemas do presente, que não tem a ver com a reencarnação passada, e sim com a reencarnação atual. Não é porque foi uma reencarnação de agora que ela não entra no capítulo da reencarnação. Então, como você lidava com o seu bebê? Eu sei que é estressante. Você está sozinha, ninguém viu. O que é que você disse para ele? E o problema não é o que você disse, é quem ouviu. O problema é que se essa reação psicológica aconteceu e não foi revertida, depois dos 4 anos de idade, se torna impossível. Por quê? Porque passou a ser um processo visceral. É quase como se fosse um reflexo condicionado neurológico. Então, o que começou como um processo cognitivo, que você transferiu para aquele cérebro a informação, você transforma na forma de quê? Vamos lá. Essa criança de 4 anos entende que ela tem um problema de relação com a mãe? Não, ela entende que ela tem uma aversão. E ela transforma isso num reflexo. E aí fica muito complicado de tratar. Porque uma criança indisciplinada, que reage violentamente a você, é muito mais difícil de lidar do que um bebê pacificamente dormindo, com o qual você conversa e explica os seus problemas. Porque conversar com um adulto é bem mais fácil do que tentar explicar a uma criança por que as coisas são como são. Então você tem grandes chances de superar uma série de limitações. Você tem até os 7 anos de idade para plasmar uma série de características que podem facilitar ou dificultar as suas relações familiares. Então, se vocês procurarem bem, vocês vão ver que Freud explica mais do que a gente imaginava, né? Por que isso acontece? Não sabemos. Não sabíamos. Agora sabemos. E essas informações, nós demos uma vasta documentação, né? Vocês podem pesquisar, graças a Deus a gente tem Google hoje. Mas não Google comum, procura o Google acadêmico, tá? Então foi assim que surgiu essa palestra, né? Baseada nisso. E alguns questionamentos, mas saiu como já explicamos. A gente juntou as informações de André Luiz com as informações científicas que nós apresentamos, de várias origens, que fundamentam bem. A gente pode afirmar 100%? Não, que eu não monitorei a reencarnação de ninguém. Mas se alguém quiser monitorar,
eu acho que existem evidências bastante plausíveis de que possivelmente seja dessa maneira. E aí alguém pergunta assim, mas como as pessoas dizem? Ué, a gente pode pensar, né? Chama-se hipótese. Então, temos uma hipótese perfeitamente plausível sobre a mecânica do processo reencarnatório. E foi um prazer estar com vocês, gente. Muita paz. Bom, para aqueles que precisassem ir, estamos à disposição.